Processo de número 511-7419-2025, 404-7215. Hoje é dia 18/6, 9 horas. Processo do autor Pedro Leal contra o INSS, na qual uma ação previdenciária busca o reconhecimento de tempo rural para a aposentadoria de Pedro Leal. Arrolado aqui como testemunha, como é que é o nome do senhor? Pedro Fernandes. Seu Pedro. O senhor é parente, amigo ou inimigo do Pedro Leal? Não, somos tudo amigos e eu não tenho inimizade com eles e nem parentagem. Ok. Então o senhor pode ser arrolado como testemunha aqui nesse processo. Pode. Tudo que o senhor perguntado, o senhor precisa falar a verdade sob pena de falso testemunho. Sim. Ok? Sim. Então o senhor está compromissado nesse processo aqui. Seu Pedro, o senhor morou em Leoberto Leal, é isso? Eu me criei lá em Leoberto. Nasceu lá? Não, eu nasci em Florianópolis, né? Ok. Que aprendi a levar para lá, quer dizer, com nascimento, né? Certo. E fiquei lá até os 23 anos, depois eu saí, né? Mas sempre, cada 3 meses, 2 meses, eu viajava muito para Leoberto, que hoje eu tenho Leoberto no coração. Entendi. O senhor trabalhou na roça lá em Leoberto? Trabalhei na roça, fui plantador de fumo, de cebola, de feijão, vários cereais, assim, que era um pequeno agricultor junto com meu pai, porque meu pai era um senhor bem velhinho, já quando eles pegaram eu para criar. Então a gente sempre trabalhou na roça. Conheço muita roça, hoje tem meus sítios lá, O tudo. senhor tem terra ainda lá? Hoje eu tenho 70 de largura com 1000 de fundo, isso são 7 hectares. O senhor mora hoje onde? Em Brusque? E aí eu tenho a minha propriedade aqui em Brusque, mas moro em Leoberto. Mora em Leoberto. Eu toco um comércio lá em Entendi. Leoberto. Tá, seu Pedro, conheceu os pais do Pedro Leal? Conheci, sei o nome dele. Qual é o nome deles? O senhor Alberto Leal, se tiver outro nome, não sei, mas, né? Entendi. E nós chamávamos ela de Mariquinha, mas era Maria Leal, né? Ela tem outro nome ali no meio, que é o nome original da família dela, né? Perfeito. E seu Pedro, o Pedro Leal, né? A família deles é uma família grande? Eu acho que são de 7 irmãos, que eu sei é 7 irmãos. Sabe o nome de alguém? Ali? Sei, é o Jaime, desses mais velhos eu sei, né? É o Jaime, a Isabel, a Elma e o Pedro. Aí tem mais uns aí que eu não sei o nome. Perfeito. Até que tem uma irmã dele, que eu fui catequista, e eu lecionei para ela de catequese. Lá em Leoberto? Lá em Leoberto. Só que eu não me lembro mais o nome dela, porque na época que eu di catequese lá em Leoberto, eu lecionei para 100 e poucas crianças, né? Bastante, Então eu não sabia, não sei, sim, hoje sim. não sei mais o nome Não sabe dele. mais nem quem é. Não, eu encontrei ela outro dia, depois eu posso contar para ti fora disso ali, porque fiquei até assustado de ver. Quando eu di catequese, acho que ela tinha 11 para 12 anos, e depois eu saí, né, e vim para a cidade, e a cabo de anos eu encontrei ela e não encontrei ela, já casada, com filho e tudo. E qual que era a comunidade lá? Rio das Pedras. E A igreja é de São Rafael ainda. Então era uma comunidade que todo mundo É se uma via comunidade lá. grande, grande. Hoje não é tão grande porque o povo um pouco foi embora, outros foi morrendo, né? A família não foi nascendo, mas é uma comunidade grande. O senhor trabalhava na roça, qual era a distância das terras do senhor para a terra da família do Pedro Leal? Isso devia de dar mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, mais ou menos. Para a comunidade rural não é tão longe, é perto. Não, é pertinho, é perto, é muito perto, E o que a família do Pedro plantava? Eles plantavam fumo, plantavam milho, eles eram um pequeno agricultor, né? Já o pequeno agricultor planta fumo, planta feijão, planta milho, é isso que O forte era o fumo? O forte era o fumo, né? Era fumo de estufa ou de galpão? Não, era estufa. Estufa de Estufa. Na época que eu me Sabe lembro... para quem vendia isso? Aí era para as companhias. Eu não sei se eles trabalhavam para Tabacos ou para Souza Cruz, isso eu não posso te dizer. Mas vendia o fumo mesmo. Vendia, porque na época todo o pessoal vendia o fumo. E na época não tinha tanta empresa que comprava fumo, era só a Tabacos, né, que era de Blumenau, e a Souza Cruz, que era aqui de Brusque. Né? Teve algum período que o pai ou a mãe do Pedro trabalhavam fora? Por exemplo, algum comércio? Não. Eles faziam muito assim, trocar dias. Dado como é que é? Sim. Eu vou lá trabalho contigo, depois tu vai trabalhar Era comum a troca de dias? Não, era troca de dias, isso era normal. Mas trabalhar fora ou outra Não, que eu me lembro não, que eu sei não. Ele até, às vezes, quando acabava mais o serviço, meu pai tinha a roça também, às vezes ele ia lá, até muitas vezes eles já ajudaram, porque o meu pai era um homem muito conhecido, muito querido,
Eles até, veja lá, ele, mas a família dava um dia, dois, né? Aí o pai, às vezes, lá de fora pagava, mas eles eram uma pessoa... Era comum trocar dia, mas não trabalhar fora. Não, trabalhar fora assim não Tá. me lembro assim. Teve algum período que o senhor conhecia que o Pedro saiu da roça e voltou para algum momento? Olha, nisso aí o que eu posso dizer é o seguinte, eu sei que ele saiu e voltou, agora o período eu não sei. Entendi. Né? Até quando que o senhor morou lá em Leoberto? Aí eu morei até em 82, até em 82. Mas eu sempre fui muito a Leoberto, eu nunca deixei de Leoberto. Nunca deixou de Não, eu sempre visitar? Eu acho que eu não me lembro de passar 3 meses sem a Leoberto. Entendi. Porque a minha família morava com meus pais, morava lá, morava meu sogro, morava com meus irmãos. Então, eu morava na Canelinha, antes de vir para cá, né, de vir para Brusque, mas sempre procurei muito, tanto que hoje eu gosto de Alberto, e até hoje de manhã estava... E era muito comum as passadas perto da casa do Pedro? Sempre Não, via quando mais ia de onde ia passar na frente da casa dele. Sempre viam que era uma família... Não, eles são uma família muito querida, muito educada, família trabalhadeira, eles são muito trabalhadores. Com que idade que começa a trabalhar na roça? Que idade que Olha, naquela época, que eles trabalharam na roça, isso era com 6 anos, 8 anos, depende dos pais, que era assim, mas já começava bem cedo. Bem cedo. Bem cedo. O senhor dá na catequese, o senhor comentou com a gente aqui, né? Chegou a dar catequese pro Pedro também ou não? Não, pro Pedro mais não. Para a irmã. Para a irmã dele. Com que idade que o senhor dava catequese, mais ou menos? Eu estava com 20 anos. E aí as crianças que iam na catequese têm mais ou menos que idade? Elas eram em torno de 10 anos para cima, 11, 12, de alguns já maiorzinhos, com 13. Nesse período de 10, 12 anos, essas crianças eram comum já trabalhar na roça? Sim, não, já era comum, isso já era normal. Com 10, eu lembro que com 8 anos eu já ia para a roça, né? E era normal todo mundo ir para a roça. Era um trabalho ou era só para ajudar os pais ali? Não, era um compromisso realmente? Não era um compromisso talvez assim, muito sério, mas naquela época os pais levavam, né? Porque já ia incentivando, ó, você tem que aprender a plantar o milho, feijão, colher o fumo, entendesse? Para que eles já crescessem naquilo ali, porque depois modificou, mas a colônia de Leoberto foi muito forte mesmo, muito forte. Só que hoje não, hoje não pode mais nem trabalhar mesmo, né? Parece que até uma pessoa com 60 anos não pode mais fazer pedido de certas empresas, não pode mais nem fazer pedido de fumo. Seu Pedro, o Pedro Leal, em algum momento que morava lá em Leoberto, trabalhou como pedreiro, Olha, não, que eu sei, sempre na roça. Sempre na roça. Mais algum detalhe que eu não perguntei que o senhor queria esclarecer para o juiz, alguma outra contribuição, ou seria isso? Não, seria isso aí mesmo, né? Que eu posso provar que é isso aí, né? Porque, na verdade, hoje é 13 testemunhas que eu já fiz. Então tá bom. Então encerramos a gravação então, do seu Pedro aqui. Obrigado, seu Pedro, até mais. Tá bom.